foi aprovado no Senado o projeto de lei que altera as regras do regime tributário Simples Nacional. Esse projeto de lei, que já havia tramitado na Câmara, no Senado manteve, o projeto que saiu do Senado, manteve o ponto positivo de trocar a escada de tributação que havia no Simples Nacional, que há atualmente, por uma rampa de tributação. Ou seja, as empresas, quando vão progredindo de receita bruta, elas não têm mais aumentos abruptos de carga tributária. Sua carga tributária vai aumentando lentamente conforme a empresa vai aumentando sua receita bruta. O limite de faturamento de receita bruta para enquadramento no Simples Nacional está passando de R$ 3.600.000 por ano para R$ 4.800.000 no ano. O projeto tem início, a sua vigência está projetada para o início de 2018. Se a gente for considerar a inflação que ocorreu entre 2012, que é quando a última vez que as tabelas foram definidas para o Simples Nacional, até 2018, a gente está falando aí de uma inflação em torno de 50% nesse período, projetando aí os meses que a gente ainda não tem, que a gente ainda tem pela frente. Isso significa que as empresas estão progredindo de faixas de tributação atualmente no Simples, sem que haja efetivamente aumento de tamanho, né? As empresas aumentam a sua receita simplesmente porque tem aumento de custos, mas não necessariamente porque estão vendendo mais. Isso faz com que as empresas hoje estejam pagando alíquotas maiores do que elas estariam pagando do que se as tabelas tivessem sido atualizadas no mínimo pela inflação. Esses aumentos podem chegar, em alguns casos, tanto para comércio quanto para serviços, em quase 40% a mais de tributos a recolher, no caso, em relação ao que seriam as tabelas, caso elas tivessem sido reajustadas pela inflação. Só para a gente ter uma ideia, o limite de enquadramento hoje do Simples Nacional seria de 5,4 milhões de reais. O projeto que está em tramitação está atualizando para 4,8 milhões de reais. Quer dizer, ele nem atualiza o limite superior em relação à inflação. Além disso, as tabelas que estão sendo propostas, tanto para comércio quanto para os serviços em geral, que estão no anexo 3, o comércio está no anexo 1, elas aumentam a carga tributária em relação ao que se paga hoje para as faixas superiores, com receita bruta superiores a R$ 700 mil por ano. Há um aumento de carga tributária que pode chegar, em alguns casos, dependendo da receita bruta, a um aumento de 8% no que as empresas hoje já recolhem de tributos. Se for considerada a defasagem dessas tabelas, a gente está falando aí de um aumento de carga tributária em relação ao que as empresas deveriam pagar se a tabela tivesse sido atualizada lá em 2018, um aumento de carga tributária bastante expressivo, mesmo para aquelas faixas em que há redução de carga em relação ao que se paga hoje. A única tabela em que há redução de alíquotas expressivas para o Simples Nacional é a tabela dos serviços técnicos e profissionais. No entanto, para essa tabela a gente tem que fazer uma ressalva. A tabela atual dos serviços técnicos e profissionais, que é a tabela 6 do Simples Nacional, ela é uma tabela bastante inócua, porque ela produz alíquotas que são superiores às alíquotas que as empresas pagam no regime de lucro presumido. Portanto, poucas empresas de serviços técnicos e profissionais hoje aderem ao Simples Nacional. Quando a gente vai olhar as novas tabelas que estão projetadas para 2018, não há muita diferença em relação ao lucro presumido, principalmente para as faixas de faturamento intermediárias e superiores. Então, comparar o Simples Nacional de hoje, no que diz respeito à tabela 6, em relação ao novo Simples Nacional, tanto na tabela 3 quanto na tabela 5, para onde esses serviços vão, não é uma comparação justa, não é uma comparação que seja efetiva, porque essas empresas hoje não estão enquadradas, em geral não estão enquadradas no Simples Nacional.